Imagine que exista um hábito simples, discreto de apenas 10 minutos, tão poderoso que poderia rivalizar com dietas complexas. Um hábito tão pequeno que parece quase ingênuo, mas que repetido após cada refeição transforma a forma como seu corpo lida com açúcar, gordura, energia, inflamação e até mesmo com o processo de envelhecimento. É sobre isso que vamos falar hoje, porque caminhar por 10 minutos depois de comer pode ser mais poderoso do que qualquer dieta da moda. E porque esse gesto tão banal está sendo cada vez mais estudado por fisiologistas, endocrinologistas e pesquisadores do metabolismo, que descobrem em seus efeitos algo muito maior do que esperavam. Mas antes de nos aprofundarmos mais nesse tema, só lhe peço que deixe seu like e se inscreva no canal, incentivando o nosso trabalho para continuarmos trazendo sempre o melhor para a sua saúde, de acordo com estudos científicos. Quando pensamos em saúde, quase sempre imaginamos longas sessões de academia, treinos extenuantes ou dietas rígidas. A ideia de que poderíamos obter grandes benefícios de um comportamento tão simples quanto caminhar parece contraditória, mas a biologia humana guarda segredos que nem sempre se revelam ao olhar superficial. Um desses segredos é o que acontece no nosso corpo nos primeiros minutos após a refeição. É nesse intervalo discreto que uma verdadeira tempestade metabólica se inicia, e é também nesse momento que a caminhada de 10 minutos faz toda a diferença. Assim que você começa a comer, o corpo inicia um processo orquestrado com precisão, e a digestão começa a transformar aquele prato em glicose, aminoácidos, lipídios e micronutrientes. A corrente sanguínea é inundada por moléculas recém-absorvidas e a glicose começa a subir de maneira rápida. Esse pico de glicose, conhecido como resposta pós-prandial, pode parecer um detalhe trivial, mas é conhecido por muitos pesquisadores como um dos marcadores mais importantes para prever doenças metabólicas, cardiovasculares e até neurodegenerativas. Quanto maior e mais frequente for esse pico, maior o risco de desenvolvimento de resistência à insulina, diabetes tipo 2 e inflamação crônica. A insulina, por sua vez, entra em cena imediatamente. Seu papel é transportar a glicose para dentro das células, evitando que o açúcar no sangue permaneça elevado. Mas quando os picos são intensos e repetidos ao longo da vida, as células começam a ignorar os sinais da insulina. Esse é o começo da resistência à insulina, um processo silencioso que antecede o diabetes por anos e que está ligado a inúmeros problemas modernos, desde obesidade até síndrome metabólica. E é aqui que a caminhada pós-refeição se revela tão poderosa. Ao caminhar, você ativa os músculos das pernas, do quadril e do core, e esses músculos, quando começam a trabalhar, abrem canais especiais que capturam glicose diretamente do sangue, sem precisar da insulina. Em outras palavras, enquanto você caminha, seus músculos funcionam como uma esponja metabólica, sugando a glicose da corrente sanguínea e usando-a como combustível imediato. Isso não só reduz o pico de açúcar após as refeições, como também diminui o esforço que o pâncreas precisa fazer para liberar insulina. É quase como se você tivesse um superpoder, o poder de controlar o metabolismo apenas movimentando o corpo levemente. Quando pesquisadores compararam pessoas que ficaram sentadas após comer com pessoas que caminharam por 10 minutos, os resultados foram chocantes. Aquelas que caminharam exibiram uma redução significativa na glicemia pós-prandial, chegando a diminuir em até 20% ou mais a intensidade do pico. O corpo lidou melhor com a refeição, o açúcar voltou ao normal mais rápido e os níveis de insulina foram menores. Isso significa menos desgaste do sistema metabólico, menor risco de desenvolver resistência à insulina e um ambiente interno mais estável. Mas o mais interessante é que esses benefícios ocorrem mesmo que a caminhada seja leve. Não precisa correr, não precisa subir ladeira, não precisa suar. Se você puder conversar enquanto caminha, já está na intensidade ideal. Isso torna o hábito acessível a quase qualquer pessoa. Idosos, pessoas acima do peso, sedentários e até aqueles com tempo extremamente limitado. Outra descoberta fascinante é que a caminhada após comer melhora a sensibilidade à insulina nas horas seguintes. Isso significa que na próxima refeição seu corpo já estará respondendo melhor, criando um ciclo de eficiência metabólica que se acumula com a repetição diária. Dietas normalmente tentam limitar o que entra no corpo, já a caminhada ensina o corpo a usar melhor aquilo que entra, e essa diferença parece ser fundamental. Há também um efeito direto sobre os níveis de gordura no sangue, especialmente nos triglicerídeos.
Refeições ricas em carboidratos e gorduras elevam esses índices rapidamente. Porém, a caminhada reduz a circulação dessas partículas lipídicas, evitando que sejam depositadas nas artérias ou armazenadas em forma de gordura corporal. Estudos mostram que 10 a 15 minutos de caminhada podem reduzir significativamente a lipemia pós-prandial, um fator considerado crítico para a saúde cardiovascular. Isso significa menor risco de entupimento arterial, menor inflamação sistêmica e proteção de longo prazo contra doenças cardíacas. E se você pensa que isso é tudo, a lista continua. Caminhar após comer reduz a sonolência pós-prandial, porque estimula o fluxo sanguíneo e ativa o sistema nervoso autônomo de forma leve, evitando aquela famosa sonolência que muitos sentem após o almoço. Também melhora a digestão porque favorece o movimento natural do trato gastrointestinal, ajudando a evitar estufamento, refluxo e desconforto abdominal. Pessoas com refluxo gastroesofágico, por exemplo, costumam sentir grande alívio quando adotam esse hábito porque a caminhada facilita o esvaziamento gástrico. Além disso, há uma melhora mensurável na pressão arterial. Em indivíduos hipertensos, caminhar após as refeições produziu reduções moderadas, porém significativas na pressão sistólica e diastólica, com efeito cumulativo ao longo do dia. Em um estudo realizado com adultos com hipertensão leve, 3 caminhadas de 10 minutos depois das refeições reduziram a pressão de maneira mais eficaz do que uma caminhada de 30 minutos em outro momento do dia. Essa descoberta reforça que distribuir o movimento ao longo do dia pode ser ainda mais valioso do que concentrar tudo em um único treino longo. Mas talvez o aspecto mais impressionante da caminhada pós-refeição seja seu impacto sobre o chamado tempo no alvo glicêmico, um parâmetro cada vez mais valorizado na medicina moderna. Esse tempo representa a quantidade de horas por dia em que a glicose permanece em níveis ideais, nem alta demais, nem baixa demais. Pessoas que caminham 10 minutos após as refeições têm melhoria significativa nesse tempo, protegendo o organismo de forma contínua. É uma espécie de blindagem metabólica, que não requer esforço extremo, apenas constância. Outro efeito menos conhecido, mas muito poderoso, é a redução da inflamação sistêmica. Quando o açúcar no sangue sobe rapidamente, ele provoca uma reação inflamatória temporária, que parece pequena, mas se acumula ao longo dos anos. Picos repetidos são como pequenas agressões internas. Ao reduzir esses picos, você reduz a inflamação. É por isso que caminhar após as refeições está associado a marcadores inflamatórios mais baixos. Isso tem repercussões em praticamente todos os sistemas do corpo: cérebro, coração, articulações, intestino e até nos processos de envelhecimento celular. Mas afinal, por que 10 minutos? Por que não 5 ou 20? A explicação mais aceita é que 10 minutos parece ser o mínimo necessário para que a musculatura entre em atividade suficiente para estimular a captação de glicose e o aumento do gasto energético pós-prandial. É como adicionar o gatilho de um sistema biológico que só precisa de um leve empurrão para funcionar. 5 minutos seria pouco, e 20 minutos é ótimo, mas 10 já produz a maioria dos benefícios de forma eficiente e realista. É o ponto de equilíbrio perfeito entre eficácia e praticidade. Outro aspecto interessante é que esse hábito reduz a compulsão alimentar. Quando a glicose varia muito ao longo do dia, os centros cerebrais responsáveis pela fome e recompensa são ativados de maneira caótica. Isso aumenta a vontade de comer doces, farinhas e alimentos ultraprocessados. Ao estabilizar a glicose, a caminhada reduz esses impulsos e facilita naturalmente uma alimentação mais equilibrada, sem esforço mental excessivo. E se você acha que não tem tempo para isso, considere o seguinte: 10 minutos são literalmente uma fração mínima do seu dia. É possível caminhar ao redor de sua casa, no quintal, no corredor, no estacionamento, no trabalho, no shopping, em qualquer lugar. E não precisa ser contínuo. Se forem 2 períodos de 5 minutos, o efeito é semelhante, desde que aconteça logo após a refeição. E é por isso que, para muitas pessoas, caminhar 10 minutos após comer pode ser mais poderoso do que qualquer dieta, porque esse hábito não luta contra o corpo, ele trabalha junto com ele, aproveitando mecanismos biológicos ancestrais moldados ao longo de anos de evolução. O corpo humano foi feito para se mover, especialmente após comer.
Em tempos antigos, comer e caminhar eram atos inseparáveis. Hoje, com a vida moderna, nós comemos sentados, passamos o dia sentados e desligamos esses mecanismos que deveriam funcionar naturalmente. Então, quando você caminha após uma refeição, está restabelecendo uma lógica biológica perdida, está devolvendo ao corpo algo que ele entende profundamente. E o mais curioso é que quanto mais você faz isso, mais visíveis se tornam os efeitos. Pessoas que adotam esses hábitos relatam mais disposição ao longo do dia, menos fadiga após as refeições, menos vontade de comer doces, melhora na digestão, menos inchaço, menos ansiedade, melhor humor, mais clareza mental e até melhor sono, porque níveis estáveis de glicose reduzem a agitação noturna. E se você quiser testar isto na prática, aqui vai uma sugestão simples. Escolha uma refeição por dia, pode ser o almoço, que costuma ser a maior, e comprometa-se com uma caminhada leve de 10 minutos logo após comer. Faça isso por uma semana. Você não precisa mudar sua dieta, não precisa treinar pesado, não precisa fazer nada além desse pequeno ato. E observe como seu corpo responde. Quase sempre a mudança é tão perceptível que o hábito se incorpora naturalmente, sem esforço. Às vezes a solução está bem na nossa frente, mas passamos a vida ignorando por ser simples demais. A caminhada pós-refeição é uma dessas soluções, discreta, acessível e poderosa. Uma maneira de melhorar a saúde sem sacrifício, apenas com consciência e constância. E é por isso que, para muitos especialistas, caminhar por 10 minutos depois de comer pode ser mais poderoso do que qualquer dieta, porque esse gesto não depende do que você tira do prato, mas do que você adiciona à sua vida. E se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal, para continuar incentivando nosso trabalho por aqui. Não deixe também de conferir os outros vídeos do canal, que eu tenho certeza que algum deles servirá para o seu objetivo. E confira também o link na descrição, onde é possível comprar suplementos originais de marcas renomadas com preço mais acessível ao varejo e com a entrega rápida do Mercado Livre.